Alguma vez se pensou sobre o que realmente move a indústria pesada? A força por trás de tudo? Muitas vezes, a resposta está num circuito de uma simplicidade absolutamente genial. Hoje, vamos desvendar um dos conceitos mais básicos e importantes da engenharia elétrica: a partida direta de motores trifásicos. Ora bem, o nosso roteiro para hoje é bastante direto. Primeiro, vamos perceber qual é o problema. Depois, vamos conhecer as peças deste quebra-cabeças. A seguir, vemos como tudo se encaixa e funciona. Descobrimos o segredo do contacto de selo. E no final, percebemos porque é que tudo isto é tão, mas tão importante. Vamos a isso? Então, vamos começar pelo princípio, o desafio. E o subtítulo aqui diz tudo. Temos uma potência enorme que precisa de ser controlada. E a grande questão é esta, não é? Como é que se consegue dominar a força bruta de um motor industrial, de um monstro mecânico, com algo tão simples como o toque de um botão? Parece fácil, mas como é que um toque momentâneo se transforma numa ação contínua e segura? Exatamente. Estes motores são, vá lá, os músculos da indústria. Mas pensa nisto. O botão que o operador usa é um botão de pulso, ou seja, carrega, o circuito fecha. Larga o botão, o circuito abre. Em teoria, o motor devia parar nesse mesmo instante. Então, qual é o truque para o manter a trabalhar sem ser preciso ficar com o dedo ali colado ao botão? Para resolver este puzzle, claro, temos de conhecer as peças. E entramos agora na segunda parte. Vamos olhar para os componentes que fazem esta magia acontecer. A peça central de tudo isto é o contador. Pensem nele como um interruptor, mas em esteroides. É um interruptor super robusto. Com um sinal elétrico pequenino, completamente seguro, ele ativa um eletroímã que faz fechar uns contactos enormes, capazes de aguentar toda a corrente que o motor precisa para funcionar. Ele faz a ponte entre o comando de baixa potência e a força bruta. A seguir, temos a segurança. O relé térmico é basicamente o anjo da guarda do motor. Ele está constantemente a vigiar a corrente. Se o motor começar a puxar demais, o que é um sinal de que está a sobreaquecer, pum! O relé atua e desliga tudo. É ele que garante que o motor que custa uma fortuna não se estraga. E claro, a interface com a pessoa, as botoeiras. A verde, a de ligar, é o que chamamos de normalmente aberta, ou seja, em descanso não deixa passar corrente. Só quando se carrega é que o circuito se fecha. Já a vermelha, a de parar, é o exato oposto, é normalmente fechada. A corrente está sempre a passar por ela. Para parar a máquina, basta carregar para interromper o circuito. Uma lógica de segurança muito importante. Muito bem, agora que já conheceus os intervenientes, vamos juntar tudo e ver como é que isto funciona na prática. Vamos seguir o caminho da corrente elétrica, passo a passo. Ok, vamos com atenção. Primeiro passo, o operador carrega no botão verde. Isto fecha o circuito de comando. Segundo, a corrente começa a fluir, passa pelo botão de paragem, que está fechado, lembram-se, e energiza a bobina do contactor. Terceiro, a bobina cria um campo magnético e, clac, fecha os contactos principais de potência. E finalmente, quarto passo, a energia trifásica chega ao motor e ele arranca. Parece simples, mas o motor está a funcionar, perfeito. Mas a pessoa já largou o botão. Aquele caminho inicial que a corrente usou para ligar a bobina já não existe. O circuito está aberto outra vez. Então, por que é que o motor não se desliga? O que é que o mantém a funcionar? E a resposta é a parte verdadeiramente genial de todo este sistema. Bem-vindos ao segredo mais bem guardado, o contacto de selo. É aqui que acontece a magia do autotravamento. A solução é de uma simplicidade incrível. O contacto de selo é apenas um contacto auxiliar, mais pequeno, que já faz parte do contactor. Ele está mecanicamente ligado aos contactos principais. Portanto, quando os contactos grandes fecham para ligar o motor, este pequeno contacto fecha também. E a sua função é só uma: criar um atalho, um caminho alternativo para a corrente elétrica. Esta comparação mostra tudo na perfeição. Do lado esquerdo, vemos o caminho inicial da corrente, a passar pelo botão que está a ser pressionado. É um caminho temporário, mas nesse instante o contacto de selo também fecha. E agora, do lado direito, quando se larga o botão? Não há problema. A corrente simplesmente ignora o botão aberto e usa o seu novo caminho, o tal atalho que o selo criou. E é este atalho que mantém a bobina energizada e o motor a trabalhar. Esta analogia é perfeita, resume tudo. O botão de ligar dá o primeiro empurrão para abrir a porta. E o contacto de selo é um mecanismo que se ativa e mantém essa porta aberta para a energia continuar a passar. Na prática, o circuito autoalimenta-se para se manter ligado. É brilhante! E isto leva-nos à última parte. Ok, já percebemos como funciona. Mas por que é que este circuito, aparentemente tão básico, é um pilar da indústria moderna? Por que é que isto é tão importante? Bem, a sua genialidade está em várias coisas. Primeiro, a simplicidade. É barato, é fiável e super fácil de manter. Depois, a robustez.
foi desenhado para aguentar o ambiente agressivo de uma fábrica. A segurança, claro, que já vimos com a proteção do relé, e, o mais importante de tudo, é um conceito fundamental. É o bloco de construção, o Lego básico para quase toda a automação industrial. Sistemas muito mais complexos começam todos com esta lógica simples. E quando, com meia dúzia de componentes, resolve-se um problema de controle industrial gigantesco? Isto só prova que, muitas vezes, as soluções mais elegantes e que perduram no tempo são, na verdade, as mais simples. E fica a pergunta no ar para pensarmos um pouco. Que outras lógicas como esta, simples mas incrivelmente poderosas, controlam o nosso mundo todos os dias sem que a gente se aperceba? Fica a reflexão.